Bom dia a todos. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2022. É, e hoje o Flamengo joga contra o Audax. Antes de começar a falar aqui do que eu espero para esse jogo da Taça Guanabara, eu queria falar um pouco do jogo do que o Flamengo fez contra o Fluminense no último final de semana. Assim, em minha opinião, o Flamengo cometeu erros que são inadmissíveis na preparação para esse jogo. Eu até entendo o Paulo Souza, no sentido de que a falta de experiência dele em relação ao futebol brasileiro não o permite enxergar ainda a importância dos regionalismos para o Flamengo e para o futebol brasileiro. Em outras palavras, o Flamengo não pode perder para os seus rivais, independente da competição. O Paulo Souza deve ter sido indicado que o Campeonato Carioca é, dentre todas as competições que o Flamengo vai disputar esse ano, a com o menor grau de importância. O Flamengo não pode perder para o Fluminense. E ainda mais, nos últimos 4 jogos, perder todos para o Fluminense, ser freguês do Fluminense, mesmo tendo um time que, na minha opinião, é infinitamente superior. Eu fiz o pré-jogo e disse que eu esperava um amasso do Flamengo para esse jogo, e ainda mencionei que o Flamengo é melhor em todos os quesitos, e eu ainda continuo achando. O que eu comentei com alguns amigos meus que vieram discutir comigo sobre o jogo, inclusive alguns flamenguistas, é que o Flamengo perde para ele mesmo, né? Isso nos últimos jogos. O Flamengo não consegue jogar contra clubes que abdicam da bola. Paulo Souza precisa corrigir isso imediatamente. Foi assim contra o Palmeiras, é assim contra o Fluminense, é assim contra todos os outros times que o Flamengo tem a bola sempre, consegue pressionar, mas não consegue matar o jogo. E eu acho que o Paulo Souza cometeu um erro crasso, que foi a escalação do Diego Ribas. Gente, não dá mais pro Diego. Não dá mais pro Diego. O Diego é um dos jogadores que primeiro vieram para essa era vitoriosa do Flamengo, né? Ele, o Ilharão, são os dois primeiros jogadores assim que apareceram no Flamengo. Se não me engano, 2016, 2017, os dois foram os primeiros dessa era vitoriosa do Flamengo. Mas, infelizmente, ele perdeu seu espaço. Não é mais o mesmo jogador de antes. Foi decisivo na final da Libertadores 2019, não só no intervalo, né? Tendo o seu espírito de capitão ali no balneário, mas dentro de campo, quando ele entra no final ali, inclusive dá o passe para o segundo gol do Gabigol, o gol do título da Libertadores, né? O gol da glória eterna. Mas não dá mais, gente. Infelizmente não dá mais para o Diego. Foi um dos erros. E o Paulo Souza ele precisa estar ciente de que ele não pode perder para o Fluminense, ele não pode perder para nenhum dos grandes rivais do Flamengo, independente de ser uma Taça Guanabara, independente de ser um Campeonato Carioca. O Flamengo não pode perder para o Vasco, não pode perder para o Botafogo e não pode perder para o Fluminense, gente. A gente sabe que o Flamengo é infinitamente superior em questões, em termos de elenco. Então, o que aparenta que aconteceu é que o Paulo Souza usou esse jogo como vitrine de teste, né? Ele colocou o Felipe Luiz, que inclusive, na minha opinião, jogou bem. O Felipe Luiz entendeu a sua função como zagueiro esquerdo nessa linha de três, mas assim, infelizmente, Diego, Andréas Pereira, o Ilharão, o Gabigol, o Arrascaeta fez um primeiro tempo razoavelmente bem. Os primeiros minutos do Arrascaeta foram ótimos. É aquele Arrascaeta que dá dinâmica ali no terço ofensivo do campo. É o Arrascaeta que pega a bola e é imprevisível, que assusta a defesa adversária. Esse foi o Arrascaeta dos primeiros 20 minutos. Os últimos 25 minutos do primeiro tempo e o Arrascaeta do segundo tempo foram irreconhecíveis. Não dá. E, assim, um péssimo jogo do Gabigol. O Pedro não entrou, outro erro do Paulo Souza. O Vitinho só foi entrar com os nervos à flor da pele lá no segundo tempo, só para ser expulso. Quase que o Diego é expulso, é um jogador que reclama muito, tá sempre cobrando a arbitragem, entra muito forte às vezes de maneira desnecessária. Eu sei que ele é um jogador que tem essa identidade do Flamengo, que tem raça, mas Diego, pelo amor de Deus, né? Para mim, o Diego é um jogador de compor o elenco, né? Um jogador realmente
que tem que ter a presença ali, o espírito de capitão, de motivador e jogar alguns jogos. Por exemplo, esse jogo aqui contra o Audax é um jogo ótimo para o Diego, né? E agora, entrar contra um Fluminense não dá. Inclusive, a gente tem daqui 10 dias uma decisão contra o Atlético na Supercopa. E se o Flamengo entra com o Diego, é pedir para perder. Tá? O que me passa como impressão é isso. É, e o que, que eu queria falar aqui? Eu queria falar aqui a respeito desse jogo de hoje, né, já cortando, só para complementar, o Marcos Felipe fez um ótimo final de jogo ali, mas o Flamengo, o Paulo Souza realmente não mexeu bem. Ele podia ter entrado com o Marinho mais cedo, podia ter entrado com o Pedro, podia ter entrado no jogo com o Vitinho ao invés do Diego. O Vitinho jogou muito bem contra o Boa Vista, dá a sequência pro cara, faz os seus testes depois, né? Muda, mexe no elenco no segundo tempo. Eu, por exemplo, também não entraria com o Felipe Luiz, mesmo o Felipe Luiz tendo jogado muito bem. Eu entraria com o Noga ou até com o próprio Cleiton, que entrou muito bem contra o Boa Vista. Mas tudo bem. Agora o que o Flamengo precisa fazer é mostrar o seu padrão tático. Esse é o jogo para o Paulo Souza colocar um possível time de final de Supercopa. A novidade que nós temos aqui na escalação é o Diego Alves, né, que pode entrar. Eu não acho, tá, gente, que o problema do último jogo foi o erro do Hugo, tá? Eu acho que é um erro mais defensivo do que do Hugo. Um erro da defesa, da zaga. Uma bola dessa que é levantada para a área, a gente não pode tomar um gol para um cara de 1,76 m, gente, desculpa. Não dá, não dá. O Arias, que meteu o gol, ele tem 1,76 m. O Flamengo tem zagueiros de 1,96 m, como é o caso do Gustavo Henrique. O Isla, cara, não dá. Ele entrou com o Isla ali. Ele entrou no jogo com o Rodinei e colocou o Isla. Pediu para perder. É, Hoje o jogo é às 19 horas no Raulino de Oliveira, né? Então a gente tem o Audax como mandante. E aí, aqui tem na reportagem do GE aqui que a tendência é que o Paulo Souza continue a fazer mudanças para dar ritmo ao elenco. Eu acho que realmente ele precisa vir com o Diego Alves. Eu acho que ele tem que trazer o Gustavo Henrique, o Léo Pereira e o Felipe Luiz de novo. Se essa é o esboço, né, provavelmente vai ser o Davi Luiz titular e o Rodrigo Caio, que eu espero que volte, ou alguma contratação de outro zagueiro, como por exemplo o Flamengo contratou o Fabrício Bruno, mas eu acho que é um reserva. Eu acho que ele precisa experimentar isso agora, precisa lapidar isso agora, com times mais fracos e mostrar que realmente tem uma sequência. Eu acho que ele realmente precisa entrar com o Andréas Pereira e com o Ilharão no jogo de hoje, ou tira o Andréas põe o Thiago Maia, né? E realmente deixa o Mateuzinho jogar bola. Mateuzinho é um grande jogador do Flamengo. É o lateral direito titular, é o ala direita titular se realmente o Paulo Souza manter esse esquema tático da linha de 3 zagueiros. Ele precisa dessa sequência com o Mateuzinho, que é um grande jogador. Dar essa oportunidade para o Everton Ribeiro, já que o Vitinho tá suspenso porque foi expulso contra o Fluminense, e deixa o Pedro jogar. Abre o Gabigol pela direita, que é uma posição que ele gosta de fazer, inclusive quando o Flamengo joga com dois centroavantes, dois atacantes, ele sempre cai, ele tomba para a direita, ele busca essa bola, e aí ele gosta muito de fazer passe, ele faz isso muito bem, inclusive, ele faz gol assim também, tem o gol contra o Santos dele, que é um gol plástico, ele busca a bola na direita, corta para dentro e dá faz um golaço, realmente um gol de placa, e o Arrascaeta precisa voltar a jogar. O Bruno Henrique tem um problema na coxa direita, também não joga. O Davi Luiz ainda, para mim, na minha opinião, não precisa entrar aqui, tem um desgaste muscular. O Davi Luiz é um cara muito experiente, eu acho que ele pode ser poupado para o jogo do dia 20 contra o Atlético. Eu espero realmente que o Flamengo não precisa amassar o Audax, mas precisa mostrar que é um time bem organizado em campo. Né? Eu preciso que o Paulo Souza mostre para o torcedor do Flamengo que o Flamengo tem um padrão tático e que os jogadores já estão adaptados a ele, estão se adaptando pelo menos. Né? Que o Flamengo tem um padrão de pressão e de jogadas ensaiadas ofensivas, né? Que o Flamengo tem um ritmo, um jogador passa ali como o Flamengo do Jorge Jesus tinha, né? Os jogadores entendendo suas funções dentro do campo, se movimentando muito bem e fazendo o adversário se perder, né? O Flamengo encontrava tantos espaços quando tinha o Jorge Jesus que era bizarro. É isso que o Flamengo precisa.